Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E você que nos acompanha sabe que estamos abordando um tema que é extenso, mas é bastante interessante, falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Nós falamos já sobre os espíritos protetores, espíritos familiares, estamos dando continuidade a todo esse tema. Você poderá conhecer melhor esse assunto assistindo também a tudo o que já foi dito nos programas anteriores. Então pegue seu livro, seu caderno, vamos estudar juntos, vamos seguir adiante, porque tem muita coisa boa hoje para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Olá Solange, olá queridas irmãs, queridos amigos, nosso abraço a cada um de vocês que nos assiste e também o nosso abraço a toda esta equipe que tem permitido que nosso sinal, nossa imagem possa chegar a você com a qualidade de imagem e áudio que possa permitir que você esteja conosco, junto com este mesmo projeto, acompanhando o Livro dos Espíritos. Nosso abraço para o Felipe Prince, o André Gaspar, o Raul Mendonça, o Jefferson Souza, a produtora do nosso programa, Bruna Paz, o Jefferson Carvalho e o Valdeci Lourenço. São todos membros desse esforço de divulgação da doutrina espírita, para que você possa acompanhar o nosso Espiritismo sem Mistério, ok? Agora a gente vai sempre começar, Solange, com aquele nosso slide inicial, só para lembrar o tema que nós estamos tratando. Você vai ver na tela, o Felipe vai colocar para você ver o slide que mostra a interferência dos espíritos no mundo corpóreo, algo que é muito comum, muito mais comum do que as pessoas imaginam, não é, Solange? Exatamente, aí essas imagens nós vemos nas laterais a influência desses espíritos. Todos nós sentimos essa influência, seja positiva, seja negativa, porque é muito comum que esses espíritos estejam ao nosso redor. Então, nas imagens das laterais, vocês podem ver as pessoas encarnadas com cores mais vivas, estão encarnadas. A da esquerda está bebendo alguma coisa, mas está sob a influência de uma entidade mais negativa, que provavelmente a está influenciando a que ela continue bebendo mais. E a imagem da direita, você também vê um homem com o seu drink, um homem escrevendo alguma coisa, fumando, e o espírito, esse espírito influenciador que está próximo, ele está inalando os odores, não é? Esses eflúvios do cigarro, todas essas emanações. Então, nesse caso, nós temos dois exemplos dessas influências espirituais negativas. E ao centro, nós vemos a imagem de um homem sentado numa grama, num campo, vendo espíritos que pela cor, pela luminosidade, já denotam seu padrão vibratório mais elevado. Ele está entrando em contato com essas entidades, sentindo a influência desses espíritos amigos. Então, uma imagem bela em que ele pode captar e ter contato com espíritos mais elevados. É isso muito importante que você se lembre, porque mais do que apenas os espíritos dos dois extremos que você viu na imagem estarem buscando o recurso do vício material, do cigarro, da bebida, eles estão conectados com o pensamento dos que estão ali, a mente que está querendo se embriagar, a mente que está com alguma aflição, ou aquele que está escrevendo alguma coisa feia, alguma coisa inferior, e está sendo amparado, porque a mente abriu espaço para esse tipo de influência. Do mesmo modo que na imagem do centro, você vê um indivíduo que está caído, muitas vezes em desespero, aflito, agoniado, que deve ter pedido ajuda e está se sintonizando com o bem. E está abrindo o seu coração, a sua mente, pedindo socorro, e ali a resposta se faz. Então, do mesmo modo que os maus espíritos podem, assim chamados, porque são espíritos que estão no mesmo padrão dos homens, em termos de sensações brutas, de sentimentos inferiores, os bons espíritos também se esforçam para que os homens, ao invés de conectarem-se com as entidades inferiores, possam entrar em contato com eles. E eles se fazem notar. Então, é esta intervenção que nós estamos estudando e são 101 perguntas falando sobre isso. Nós vamos agora para o slide número 2, onde nós teremos a primeira questão de hoje. Você vai ver na tela, o nosso irmão Felipe vai colocar para nós a pergunta 513, Solange.
Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Esses espíritos que nos são simpáticos, será que eles agem assim em virtude de uma missão? É dada uma missão a eles, não é? Nos acompanhar ou nos auxiliar numa determinada tarefa. Então são esses espíritos simpáticos. Será que eles agem em virtude de uma missão? É isso que Kardec quer saber. Você está vendo lá em cima o título: Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Então, são algumas categorias diferentes de entidades. Tem os espíritos que nós já vimos aqui, anjos guardiães, que são espíritos elevados, os protetores, os que nos acompanham também nessa missão de nos ajudar. Depois tem os familiares e tem os simpáticos. Então, nós já estávamos vendo que os espíritos assim chamados familiares, o pai que vela pelo seu filho, alguém que está num estado de afetividade, do outro lado gostando do que está encarnado, se pode ajudá-lo. Então agora nós vamos, Kardec estará voltando a sua pergunta, não mais para os espíritos protetores, nem para os anjos da guarda. Ele está querendo saber dos espíritos simpáticos. Fala, Solange. Não, é que eu me lembrei, se eu não estiver enganada, quando falamos sobre os anjos guardiães, esses sim, eles assumem uma tarefa conosco. Não sei se a gente pode utilizar essa palavra de missão conosco. Sim. Mas acho que é por isso que Kardec também pergunta. Bom, nós vimos os espíritos guardiães, os espíritos protetores, eles assumem uma missão com o encarnado. Será que esses outros espíritos, chamados espíritos simpáticos, eles também assumem, eles agem em virtude de uma missão? É isso que Kardec quer saber. Isso. E aí logo depois dessa diferenciação bem feita que a Solange acaba de fazer, nós vamos para o slide número 3, onde temos a resposta dos espíritos. Algumas vezes, eles podem ter uma missão temporária, mas, o mais frequentemente, são solicitados pela semelhança de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. Ah, olha que interessante. Nós vimos que anjo protetor, espírito protetor, anjo guardião tem a finalidade de encaminhar o indivíduo para o bem. Mas os espíritos simpáticos, a própria palavra ela dá essa ideia, eles podem fazer a coisa para o bem ou podem fazer a coisa para o mal. Existem os simpáticos para boas coisas, existem os simpáticos para as coisas erradas. Então você percebe que há uma diferença entre espíritos protetores e anjos da guarda com esses que estamos vendo agora, espíritos simpáticos. Mas a resposta que você viu ali indica que eles podem assumir uma missão temporária. Eles não são espíritos protetores. Eles podem estar com uma pessoa por um tempo, enquanto ela estiver passando pela situação difícil, ou enquanto ela estiver se esforçando para um determinado desenvolvimento de um tema que é interesse também da própria entidade familiar, simpática, mas eles não assumem uma tarefa como são os espíritos protetores ou os anjos da guarda. Eles estão ali por um tempo. Porém, na maior parte das vezes, como você viu o texto, que você vai ver de novo aí no mesmo slide, vai ficar para nós aí, olha lá, o mais frequentemente são solicitados pela semelhança de pensamentos e de sentimentos, no bem como no mal. Ou seja, nós pensamos e eles são atraídos por aquilo que nós estamos pensando, por aquilo que nós estamos sentindo. E aí está a simpatia. Essa simpatia pode ser tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Então, esta qualidade de espírito, chamado de espírito simpático, primeiro, eles não têm uma missão constante. Podem ter por um tempo, mas não substituindo o espírito protetor. Porém, na verdade, o que atrai os espíritos simpáticos é justamente a empatia das entidades com pensamentos e sentimentos do encarnado. Empatia esta que pode ser no bem, na virtude, na coisa elevada, como pode ser no ócio, no vício, na violência ou nas coisas negativas. Portanto, você vê que somos nós quem vamos dar o sinal, positivo ou negativo,
que vai ser detectado pelo mundo invisível que se simpatize com esse sinal positivo e negativo e nos acompanhe. Daí não são missões de acompanhar o indivíduo a vida toda, não, são momentos da emoção ou da postura mental do encarnado que vão definir com que tipo de entidade ele estará se envolvendo. Não é, Solange? É isso mesmo. E nós vamos ver que, em decorrência disso, Kardec faz a próxima pergunta, que é a do próximo slide, o slide número 4. Vamos ver o que Kardec pergunta. Parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus. Ou seja, nós vimos que existe uma afinidade de pensamentos e sentimentos com relação aos encarnados e aos espíritos, a esses espíritos que nos são simpáticos. E que eles podem essa afinidade pode ser para o bem ou para o mal. Agora, então, Kardec faz essa pergunta. Então, parece que desse raciocínio nós entendemos que existem espíritos. Que esses espíritos simpáticos, eles podem ser, então, bons ou maus, ou ruins, negativos. É a pergunta de Kardec. Dentro da lógica que Kardec utiliza, ele está querendo que os espíritos confirmem o fato de que, diferentemente dos protetores, que só podem fazer o bem, induzir o encarnado ao bom caminho, os espíritos simpáticos podem pertencer à terceira classe, à terceira ordem dos espíritos, que tem 5 classes. Lembram que quando estudamos espírito protetor, anjo da guarda, nós vimos que eles são protetores de um nível mais elevado ao do protegido. Portanto, eles não podem pertencer à mesma categoria, nem à mesma ordem. Geralmente, os espíritos protetores fazem parte da segunda ordem, a ordem dos bons espíritos. Porém, os espíritos simpáticos podem pertencer, sim, à terceira ordem, da mesma maneira que o encarnado está, muitas vezes, vinculado à terceira ordem, se forem espíritos que têm inclinações negativas. Kardec, então, está querendo que as entidades amigas realcem exatamente se esse raciocínio que ele está fazendo é verdade. E então, depois de ter feito essa pergunta, nós vamos acompanhar qual foi a resposta dos espíritos. Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Ah, essa é a confirmação, não é, Solange? Exatamente. Então, nós vimos que nós nos sintonizamos com aquilo que está em relação conosco, com os nossos sentimentos e pensamentos, para o bem e para o mal. Como disse o André, é bem diferente do nosso espírito guardião, porque a missão desse é nos guiar na senda do bom caminho. Já esses espíritos simpáticos, não é bem assim. Eles serão nossos amigos nos erros e nos acertos. Você já está acostumado a andar pelas rádios que existem por aí usando o celular. Então, talvez você não se recorde que antigamente os aparelhos de rádio, eles tinham um ponteirinho que andava numa escala. E quando você sintonizava uma rádio, tinha um número e você então parava ali para ouvir aquilo que você estava gostando. Se estava transmitindo um jogo de futebol, você não quer futebol. Você está afim de uma música, um samba. Então você andava pelas estações que estavam transmitindo futebol, aí você passava pelas estações dos pregadores religiosos, aí você passava pela estação de notícia, mas você estava querendo música na área do samba. E você passava por uma estação que tinha lá música clássica ou música popular, você não queria isso. Ah, cheguei aqui. Quando você descobria a emissora que estava transmitindo naquela frequência o samba que você queria ouvir, você parava lá. E aí você ficava. Assim também, nós emitimos um sinal de nossa frequência. E as entidades que estão procurando encarnados que estejam vibrando naquela frequência, eles vão passar o seu rádio para detectar onde eles encontram o indivíduo que está naquele mesmo campo. E quando eles encontram, eles se tornam simpáticos, eles ficam ouvindo. Como a gente fica um público fiel de uma emissora, não é, Solange? Você vai sempre naquela emissora, tem gente até que programa no seu radinho para ouvir aquela emissora, rádio do carro, hoje em dia dá para fazer isso. Você programa, vai direto para aquela emissora porque é aquela que você gosta. E assim também, nós emitimos nossas
emoções, vibrações, pensamentos, desejos, e as entidades que gostam daquilo, elas se conectam conosco com facilidade. Portanto, nós estaremos emitindo bons sinais ou sinais ruins e vamos ter companhias boas ou ruins, porque eles vão nos sintonizar, vão nos encontrar. É assim que funciona. E agora, nós temos mais uma pergunta, vamos a ela, Solange. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Aí nós vemos o quê? Kardec, dentro daquilo que está lá em cima, né? Anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Anjos guardiães nós já vimos que é um espírito protetor de uma hierarquia bem mais elevada. São espíritos protetores classe A, vamos chamar assim. Agora, além deles, existem os espíritos protetores, que não são tão elevados, mas são mais elevados do que o encarnado. E além dos protetores, tem o familiar e o simpático. Então ele está querendo saber agora aqui. Estes espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou os mesmos espíritos protetores? Quer dizer, como é que a gente vai diferenciá-los? São iguais? São diferentes? É a pergunta que Kardec está querendo, com a qual ele quer elucidar essa confusão de denominações. E você vai ver na leitura da Solange a resposta dos espíritos. Existem diferenças na proteção e na simpatia. Deem a eles o nome que quiserem. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Ah, então veja só, tem diferença. Alguns protegem definitivamente o tempo todo, outros protegem quando dá, outros não protegem, eles estimulam as sensações boas ou ruins, não são então protetores. E aí ele dá uma definição que o familiar, antes de tudo, é o amigo da casa. Você tem pessoas que você convive. Vem aqui para mim na minha câmera. Você tem pessoas que no seu trabalho são seus colegas, são seus companheiros, ou mesmo na escola, mas eles não frequentam a sua casa. Eles não têm a intimidade de chegar lá a qualquer hora, de abrir a geladeira, de estar com você em qualquer momento. Porque quando a gente é criança, a gente vai na casa do amigo, né? A gente vai lá. Ô fulano, se chama lá da frente, vamos brincar. Ou você já vai entrando, vai lá pelo quintal, vai lá, bate na porta. E ele está lá em casa esperando você, aí conversam, trocam ideias. Esse é o amigo da casa, é o espírito familiar. Mas nem todos eles são assim, não é? Nem todos têm, mesmo quando exista uma maior aproximação, nem todos os espíritos chegam, os encarnados, os seus amigos, chegam na sua casa e vão abrindo a geladeira. Às vezes eles têm que te pedir um copo d'água. Eles não vão lá no filtro pegar, abrir o armário. Então, o espírito familiar, ele tem essa facilidade de estar conosco, seja porque nós gostamos das mesmas coisas que eles, no bem, seja porque nós nos identificamos com coisas que não são boas. É o amigo da casa, é aquele que está sempre com a gente. Dá para entender que a gente sabe que esse espírito familiar, ele é, como disse o André, esse amigo da casa. É lógico que ele também pode ser simpático a você, simpático aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. Pode ocorrer essa relação de simpatia. Mas a gente vê que tudo isso é variável, como os espíritos responderam aqui pra gente. Existem diferenças na proteção e na simpatia. Mas não importa essa nomenclatura que nós venhamos a dar. O importante é que nós saibamos que esse espírito familiar, especialmente ele é um amigo da casa, como o André acabou de se referir agora há pouco. O espírito protetor, ele pode proteger o indivíduo que não tenha nada de afinidade com ele. O espírito protegido, o encarnado, pode ser um drogado, pode ser uma criatura violenta, pode ser um espírito indiferente, preguiçoso. E o espírito protetor estará lá do lado dele para tentar ajudá-lo a melhorar. O anjo da guarda, o anjo guardião, da mesma forma. Também. Agora, o espírito familiar, o espírito simpático, eles não têm uma tarefa definitiva com o encarnado. Então, o familiar, por exemplo, que esteja lá tentando ajudar o cara e o cara não quer, ele não tem obrigação de ficar lá perdendo o tempo dele, ele pode ir embora. O espírito simpático, ele vai ficar simpático por aquilo que o cara esteja fazendo. Então,
Se a coisa não é boa, ele vai ter espíritos simpáticos que gostam da coisa errada. E esses vão ficar ali. Já pensou que confusão? Se você tem um espírito protetor que quer te ajudar, mas você se sinaliza, vamos dizer assim, coisas ruins e atrai um monte de espíritos simpáticos ao mal, você vê que confusão que fica? O protetor tentando te salvar, tentando impedir que você erre e os outros não, vai lá, faz mesmo. Você não vai levar esse desaforo para casa, você tem que se vingar. É assim. Pior, André, que isso é muito comum. Eu acho que a grande maioria, mais ou menos assim. É isso mesmo. Então, agora nós vamos ver um resumo. Kardec, depois de ter ouvido essa resposta, Kardec elabora um resumo dessas classificações. Vamos acompanhar? E se você tiver o seu caderno, o seu bloco de anotações, anote, porque é interessante você guardar, né? A que se refere esses espíritos guardiães, qual a missão deles, para você ter isso bem claro na sua mente. Olha só que interessante. Vamos ao slide número 8. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o que se segue. O espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativamente à do protegido. Isso mesmo. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis, no limite do seu poder, que é frequentemente bastante limitado. Eles são bons, mas algumas vezes são pouco avançados e mesmo um pouco levianos. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os familiares, portanto, procuram sempre ajudar os que estão na Terra, mas eles estão submetidos à ordem ou autorização dos espíritos superiores a eles, que são os protetores daquele indivíduo. Na sequência, os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. Então aqui a gente vê como fica clara essa questão do espírito simpático, ou seja, são atraídos por nós pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e que isso vai durar, vai ter uma determinada duração, dependendo de como nós vibrarmos no decorrer dos anos, do tempo. Então eles poderão estar mais próximos ou eles poderão se afastar caso nós venhamos a modificar essa nossa vibração. Mas é importante a gente lembrar que eles não têm uma missão conosco. Eles não têm essa missão de fazer com que nós percamos a existência, que a gente se desgrace. Não é essa a missão. E se isso está acontecendo, essa influência mais intensa desse espírito negativo, que nos é simpático, no caso do espírito negativo, se nós estamos deixando ele se aproximar, estar mais ao nosso lado mais constantemente, é porque nós encarnados não estamos opondo uma resistência à sua influência. Por isso que eles nos influenciam, por isso que eles têm acesso a nós. Eu vou pedir para o Felipe voltar ao slide 10. Põe para nós aí. Aqui você vai ver o seguinte. Os dois primeiros grupos que Kardec cita neste comentário, que são os espíritos anjos guardiães ou bons gênios e espíritos protetores, tanto quanto os espíritos familiares, são espíritos que se ligam ao bem, têm o desejo de fazer o bem, são bons, mesmo que no caso dos familiares, eles sejam espíritos não muito avançados em relação ao encarnado. Eles
devem fazer o que eles querem, ajudando o encarnado, desde que o espírito protetor permita isso. Agora, nesse slide que você está vendo na tela, você vê que essas duas categorias de espíritos que se aproximam dos homens, da afeição dos espíritos pelas pessoas, né? Nessas duas categorias, nós temos o quê? Nós temos o espírito simpático, que pode ser bom ou mal, e fica com o encarnado dependendo das circunstâncias, enquanto o encarnado está vibrando naquele interesse, o espírito simpático no mal, naquele interesse está com ele. De repente ele muda, o espírito então não tem mais espaço, vai tentar fazê-lo continuar a agir daquele jeito, mas se o encarnado põe um freio, ele vai embora, procurar um outro. E aí vem o espírito chamado aqui de mau gênio, que é aquela entidade imperfeita, perversa, que geralmente está ligado ao homem para desviá-lo do bem. Aquilo que nós chamamos, pode vir aqui para mim, aquilo que nós chamamos de obsessão. Espíritos que influenciam o encarnado para prejudicá-lo. Obviamente não são protetores, não são familiares, não são espíritos elevados, não são anjos da guarda. Mas eles podem estar junto do encarnado. Porque ou eles querem se vingar de alguma coisa que o encarnado tenha feito de errado, ou eles podem buscar fazer o encarnado sofrer por inveja, por querer prejudicar o encarnado, por estar interessado em fazer o encarnado não ser feliz, porque há obsessões de todos os tipos. E isto o encarnado permitiu que acontecesse pelo padrão de sintonia mental, pelo ser emocional adulterado, pela falta de uma firmeza nos rumos das suas vibrações. Então você perceberá que o nosso querido Kardec coloca esta categoria entre os gênios chamados gênios maus, os espíritos que, como maus gênios, são aqueles que querem que o encarnado sofra, querem fazê-lo padecer, querem desviá-lo do bem. E estes não estão cumprindo nenhuma missão, eles estão agindo por conta própria. E quanto mais o encarnado seja vulnerável a eles, quanto mais o encarnado não lhes oponha obstáculo, aceite fazer todas as coisas, se deixe levar pela raiva, pelo desejo de se vingar, pela inveja dos outros, mais eles atuam sobre o próprio encarnado. Agora, se o encarnado muda a sua vibração, se o encarnado entra em um estado de oração mais sincero, mais elevado, esses espíritos não têm como atuar sobre o encarnado. Então, naturalmente, o próprio encarnado pode se defender dessas entidades inferiores. E é essa modificação do íntimo de cada pessoa é a forma de se proteger. Não adianta rezar para os espíritos nos afastarem do mal quando nós vibramos no mal. E eles que estão do lado de fora, na rua, não vão ficar lá não, eles vão vir atrás da gente. Porque é isso que a gente quer. Os espíritos amigos não tem como impedir que eles se sintonizem conosco, porque é isto que nós estamos buscando. E aí, Solange? Não, é isso mesmo. Se você quiser compreender melhor essas questões, nós fizemos um programa onde tem a pergunta 476. E lá nós comentamos um pouco a respeito dos motivos que levam os espíritos a se aproximarem de nós, esses espíritos, esse gênio mau que o André comentou agora há pouco, que está aqui no livro dos Espíritos, quer dizer, o gênio mau, por que ele se aproxima, por que ele nos obsedia? E lá nós vamos ver o que os espíritos respondem, porque eles nos dizem que esses espíritos que nos obsediam, eles fazem isso porque eles têm o desejo de fazer o mal, ou seja, eles sofrem e querem fazer os outros sofrer. Segunda questão, eles aproveitam das nossas fraquezas morais, é um segundo item para a gente pensar, e eles têm inveja de nós, eles têm inveja da nossa felicidade, às vezes da nossa alegria, então por isso eles querem nos perturbar. Então são esses os motivos pelos quais esse gênio mau muitas vezes se liga a nós. Qual é a questão, Solange? 476. Mas eu acho que foi uma pesquisa que eu fiz com relação ao perdão, André, Livro dos Médiuns, capítulo 23, são os motivos da obsessão, tá aqui. É Livro dos Médiuns. Isso. Você vai encontrar isso que a Solange está falando, e ela comentou num programa nosso aqui, e você vai encontrar esses motivos.
lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que fala da obsessão, não é? Fala da obsessão, inclusive no Livro dos Espíritos é a pergunta 498. Lá você encontra então esse programa em que nós comentamos a respeito disso. E vamos lembrar que é a nossa fraqueza, a nossa negligência ou o nosso orgulho que dá força a esses maus espíritos, para eles estarem ao nosso lado. Só para ficar fácil de você encontrar, não é o programa 498, não, é a questão, é a questão 498 que nós fizemos um pouco antes agora, há uns 2, 3 programas atrás. Nesse programa, Solange comentou a respeito do Livro dos Médiuns, explicando por que que os espíritos muitas vezes deixam o protegido à mercê dele mesmo. Porque o protegido não está querendo saber do bom conselho, não está querendo outra companhia. Então, às vezes, tem que deixar o protegido mal protegido, para que ele aprenda, porque também é uma forma de ele aprender. E isso você vai encontrar há uns 2 ou 3, 4 programas atrás, na questão 498 do Livro dos Espíritos. Agora nós vamos para a questão seguinte, no slide número 11. Dá uma olhadinha aí. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Quer dizer, que estranha essa pergunta, Solange. Que Kardec agora não está mais falando de espírito? Não é mesmo? Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos? São pessoas que estão se ligando a certos indivíduos para empurrá-los, né, para fazer com que eles caiam, com que eles tomem más decisões, sigam caminhos errados. Ou então são pessoas que tentam guiar os encarnados também num bom caminho. São duas situações diferentes. Aqui você já está vendo que Kardec não está mais se limitando aos espíritos, está falando de pessoas, gente de carne e osso. Estranho isso, há pessoas que podem fazer uma pessoa cair num buraco ou podem ir lá retirar a pessoa do abismo. O que se deve pensar disso? Será que talvez Kardec estivesse pensando assim, poderemos chamar pessoas assim como protetores, né, encarnados? É uma suposição minha, mas Kardec deixa bem clara a diferença. Ele não está agora falando de espírito, está falando de pessoa. Vamos então ao slide número 12 ver a resposta? Vamos lá. Certas pessoas exercem com efeito sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar. Deus o permite para vos experimentar. Interessante. Você vê, nós temos um mau espírito encarnado que está orientado por espíritos simpáticos também maus, cuja função é encaminhar para o mal aqueles que estão influenciando. Então você vê certas pessoas que possuem esta inclinação se tornam ferramentas de entidades malignas também, para fazer com que estas pessoas vulneráveis, essas pessoas fascinadas, essas pessoas ingênuas, essas pessoas incautas, sigam por caminhos que serão nocivos para elas. E aí que você está vendo como isso é sério. Da mesma forma, uma pessoa de bons princípios, de bons sentimentos, ela estará sendo manipulada no bom sentido, será sendo utilizada como uma ferramenta da luz para ajudar criaturas a encontrarem um caminho, para dar às pessoas uma esperança. Então, não é que o indivíduo encarnado ele vai ser um gênio mau ou um gênio bom, mas ele será ferramenta utilizada por entidades da mesma natureza daquele indivíduo que está querendo prejudicar pelos seus conselhos, induzir ao vício, levar a pessoa à falência moral ou, ao contrário, desejar que a pessoa melhore, que a pessoa se reerga, dar otimismo, dar força para a pessoa vencer. Nestes dois casos, o encarnado é uma ferramenta e quem vai manipular é o espírito ao qual ele se vincula.
sejam bons ou sejam maus. E isso é uma coisa que todos nós devemos pensar. Se você está dando maus conselhos, se você está levando uma outra pessoa a um estado de desânimo, de aflição, de amedrontamento, você está fazendo o papel das entidades malignas, que tanto de maneira invisível poderão estar estimulando uma pessoa a fracassar, quanto utilizando de um outro vivo para dizer as mesmas sandices e fazer aquela mesma pessoa vulnerável entrar nesse caminho que não é o melhor para ela. Isso é muito importante. Daí a importância de você se responsabilizar antes de fazer, sabendo qual é o seu interesse, o que você está querendo fazer com isto. Quantas pessoas não querem vender um produto que está com defeito, estão pouco interessadas em que esse produto vá prejudicar aquele que vai comprar. Desde que você passe o produto e ganhe o dinheiro, ótimo. Você está a serviço de quem? De um bom espírito? Você está, por isso que Jesus fala, não é? Faça o outro que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, se você não gosta que alguém te engane, não seja veículo para ganhar dinheiro enganando os outros, porque você estará mal acompanhado, se é esse o seu propósito. O que mais, Solange? É isso mesmo, André. E agora vamos para a próxima pergunta, porque está bem explicado. Kardec pergunta aos espíritos: nosso bom e o nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Será que isso é possível, gente? O que vocês acham? Se esse nosso bom ou o nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Estar ali ao nosso lado encarnado? Será que isso é possível? Essa é a questão que Kardec coloca aos espíritos. E aí, vamos ver a resposta? Vamos lá. Isso ocorre algumas vezes. Frequentemente também, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Não é necessariamente toda vez que eles vão tomar o corpo físico. Naturalmente, não estamos aqui falando de espíritos protetores. Estamos falando dos familiares, dos espíritos simpáticos. Eles podem renascer para apoiar, para ajudar a concretizar determinados projetos ou para se tornarem ferramentas de confusão para que a pessoa não vença. Agora, muitas vezes não é necessário que eles reencarnem. Eles podem fazer isto do plano espiritual mesmo. Eles procuram uma outra pessoa que tem as mesmas intenções que eles têm e vão ajudar essa pessoa a se tornar ou um colaborador ou uma pedra de tropeço no caminho daquele encarnado que eles estão querendo ajudar ou prejudicar. Não é só necessariamente tendo reencarnado que eles vão fazer isso. Eles podem, tanto no bem quanto no mal, atuar sobre outras pessoas que estão naquela órbita de influência daquele que ele está querendo ajudar ou prejudicar. E com isto vai fazer com que o indivíduo encontre o que ele precisa ou se afaste da solução que seria boa para ele. Aí nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas que estão dependendo de um carimbo de uma autoridade e essa autoridade mal acompanhada, mal envolvida, e aqueles espíritos que querem que o encarnado não consiga resolver o seu negócio, que atuam sobre um funcionário que está aí na Terra e falam, não faz não. Joga isso para frente, não bate o carimbo agora não. Ele vai te dar alguma coisa, se ele não te der, não faz nada. É assim. Então eles vão utilizar alguém para fazer com que você não atinja, para que o seu negócio não dê certo, para que aquele projeto seja obstaculizado por alguma autoridade ou pela falta da cooperação de algum funcionário. É assim que funciona. Da mesma forma, funciona isso no lado positivo, para o bem. Os espíritos, sempre que você estiver vibrando bem, eles estarão sempre te ajudando. Pense nisso. Não é só entrar com o protocolo na prefeitura, no departamento que você está precisando solucionar seu problema e depois, esses caras não trabalham, é tudo um bando de vagabundo. Não, ore por eles.
Peça a Deus que os abençoe. Você estará atraindo boas entidades que estarão defendendo aquilo que você está precisando, se for para o seu bem, da mesma forma, não é? E agora nós temos a última pergunta de hoje, Solange. Vamos a ela. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Olha só que interessante. Será que existem espíritos que se ligam a toda uma família para proteger aquela família? Esses espíritos que, às vezes, né, que estão reencarnando juntos e, de repente, aqueles que estão no plano espiritual, eles se tornam, ficam ali envolvendo essa família para protegê-la? Essa é a questão que Kardec faz aos espíritos. Isso mesmo. Você vai ver aí que Kardec quer saber se tem espírito protetor de família, não é? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição, mas não acreditem em espíritos protetores do orgulho de raça. É, isso mesmo. Não são espíritos que estão envolvidos por sentimentos menores. Eles podem estar envolvidos por seres que estão afinizados e estão com eles conectados pelos laços de afinidade de uma familiaridade, de uma convivência há mais tempo, e eles tentarão ajudar aquele clã a que ele progrida, mas não para cultuarem. Não, vocês têm sangue azul, vocês são do brasão, do barão de não sei quem, o barão de Munchausen, né? O barão das abobrinhas oliveiras. Não é no orgulho de raça, no orgulho de casta que esses espíritos estarão vinculados. Serão aos princípios de nobreza que os espíritos familiares, os espíritos amorosos estarão buscando aqueles que se afinizam para que eles também se sintam amparados. Mas ainda tem mais coisa, né, Solange? Opa, esse tema ainda continua. Eu acho que é interessante porque às vezes, voltando um pouquinho, algo que eu gostaria de deixar para as pessoas lembrarem, porque muitas pessoas têm um pouco de medo desses espíritos que as influenciam, às vezes negativamente. Então é só a gente lembrar que se nós tivermos a nossa vibração diferente, nós teremos companhias diferentes. E que todos os bons espíritos, sejam encarnados, sejam desencarnados, eles nos dão bons conselhos. Então, quando você escuta lá no seu ouvido uma má orientação, uma orientação negativa, te instigando a seguir um determinado caminho, esteja atento, vigilante, pare para pensar, porque você provavelmente está com uma má companhia, com alguém que está te influenciando negativamente. E assim nós conseguimos administrar um pouco essa influência do plano espiritual, que é tão grande, de espíritos positivos ou negativos. Mas lembrando que tudo depende de nós, que esses espíritos negativos, eles só têm, vamos dizer assim, o domínio, entre aspas, de nós, porque nós não estamos opondo resistência aos pensamentos que eles nos sugerem. Isso depende apenas de nós. Eu acho que é algo que a gente pode sempre ter em mente, André. É uma forma de você se proteger, não é? Não tem como ficar apenas pedindo a Deus que proteja se você não quer ser protegido. E é sua mente que tem que aprender a fazer isso. E é isso que Jesus veio ensinar quando esteve entre os homens. O evangelho todo é um exercício de autodomínio, de melhora na sua vibração e, como a Solange lembrou bem, é um remédio. Você encontrará bons pensamentos se conectar com boas coisas e, por causa disso, terá boas companhias. E antes da gente encerrar, por falar em se conectar com coisas positivas, quero fazer o convite a você, que se você não conhece, nós temos o programa O Espírito da Letra. Lá estão sendo analisadas as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. O programa é feito pelo André Ruiz e o André traz para a gente, ele faz a leitura, o comentário de todas aquelas obras. Nós já estamos na 10ª obra que está sendo lida, comentada, então tem muito assunto interessante, tem muitas coisas ilustrativas, histórias interessantes para você conhecer um pouco mais a respeito dessas questões da espiritualidade, inclusive exemplos dessa influência espiritual, desses espíritos que são guardiães, ou até mesmo desses espíritos que querem fazer com que as pessoas sigam num mau caminho. Então, conheça lá, o Espírito da Letra é um ótimo programa para a gente elevar a nossa vibração, os nossos pensamentos. E é isso, nós já estamos finalizando o nosso programa, agradecemos a sua presença. E até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Beijo.
termina aqui. Espiritismo sem mistério.